Seja muito bem-vindo ao Momento Teológico. Estamos de volta com o nosso programa. Peço mais uma vez que você compartilhe este vídeo, curta, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, claro, no final do vídeo. Vem comigo que o Momento Teológico está só começando. A paz do Senhor. No Momento Teológico de hoje, nós iremos subordinar o nosso Momento Teológico ao tema O Vazio de Deus no Homem. O programa de hoje está imperdível. Você não pode deixar de assistir até o final. Com base neste tema, vamos ouvir a frase de um grande filósofo e escritor, um dos maiores pensadores e psicólogos de toda a história, por nome de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Veja só o que ele falou. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E nós encontramos esta ratificação nas Escrituras. Observe o que disse o sábio Salomão. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 e 12. Bom, você acabou de acompanhar na versão NVI, Nova Versão Internacional. Observe esse texto na versão ampliada. Ele fez tudo bonito e apropriado em seu tempo. Ele também plantou a eternidade, um senso divino, no coração humano, um anseio misterioso que nada sob o sol pode satisfazer, exceto Deus. Mas o homem não pôde compreender o que Deus fez, seu plano geral, do começo ao fim. Eclesiastes capítulo 3, versículos 11 e 12. Bom, você notou uma palavra-chave na versão NVI? Anseio, que vem exatamente da palavra eternidade do texto. Existem pelo menos 2 pontos neste versículo que são considerados e 2 linhas de interpretação que não se contradizem entre si. A primeira delas revela exatamente esse desejo por um ser eterno e infinito, maior do que os desejos do próprio homem, ou seja, um ser que de fato supre essa carência interior da alma do homem. A segunda verdade, segundo a parte B desse próprio texto, diz que existe um espaço ou um tamanho imensurável dentro do próprio homem e uma capacidade infinita de absorver informações a respeito das coisas que são criadas. Mas, de fato, nós estamos diante de algo que não tem limites. Afinal de contas, a palavra-chave aqui no texto é eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E é por esse motivo que ele não consegue compreender todas as coisas que Deus criou. Até porque são muitas informações. Mas a verdade também é que existe essa eternidade de Deus no homem, cujo local se encontra dentro da sua própria alma, como um desejo, uma vontade que é desenfreada e que todos os dias o homem procura compreender. E é daí que nós encontramos na teologia um espaço que existe no homem, chamado senso divino, palavra que no latim chama-se sensus divinitatis. E essa expressão que traduzida para o português significa senso divino ou senso da divindade. Vamos conferir na Bíblia como disse o apóstolo Paulo a respeito desse senso da divindade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos capítulo 1, versículo 19.
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Então nós notamos aqui que Paulo se refere de fato à divindade de Deus. E essa divindade não foi corretamente compreendida pelo homem. E é por esse motivo que o homem, por seus desejos e vontades, que o homem procura satisfazer os seus desejos, vontades e carências interiores. No entanto, acabou se desvanecendo e obscurecendo o seu coração, tornando-se insensato e completamente destituído da verdadeira revelação do único e verdadeiro Deus, que é a única e verdadeira divindade. Isso se refere à verdadeira compreensão do Deus único e verdadeiro. O filósofo americano e especialista em filosofia cristã Alvin Plantinga disse o seguinte a respeito do senso divino. Se Deus existe, então ele implantou um detector de Deus em cada um de nós. Todos têm um sensus divinitatis, mas o pecado interfere neste sentido. Então, deve ser exatamente por isso que Paulo fez esta afirmação aos romanos. Observe a seguir. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 25. O grande teólogo João Calvino, em seu documento O Senso Divino é Real, disse o seguinte, observe. Existe nas mentes humanas, e de fato, por instinto natural, algum senso de divindade, consideramos indiscutível, uma vez que o próprio Deus, para impedir qualquer homem de fingir ignorância, dotou todos os homens de alguma ideia de sua divindade, a memória da qual ele constantemente renova e ocasionalmente amplia, que tudo para um homem que está ciente de que existe um Deus, e que ele é o seu Criador, pode ser condenado por sua própria consciência quando não o adoram nem consagram suas vidas ao seu serviço. Você percebeu? Bom, com base nos dizeres de João Calvino, nós entendemos que de fato existe um senso, uma semente, chamada semente religiosa, que do latim chama-se semen religionis. Logo, nós entendemos que a partir dessa semente, todo ser humano nasce com uma semente religiosa e acaba aderindo à religião que está mais acessível ao seu alcance. E é por este motivo que a maioria dos homens acaba se enveredando por falsos ensinos, falsas divindades e falsos segmentos religiosos. Mas nós sabemos que o único e verdadeiro Deus, que foi revelado pela sua Sagrada Escritura, está diante de nós e não está longe de nós. E são exatamente essas paixões e carências humanas que acabam sendo desenfreadamente colocadas no lugar ou no espaço vazio que há no homem, no lugar do próprio Deus, como entretenimento, diversão, redes sociais, internet, bebida alcoólica, drogas, sexo, dinheiro, publicidade e etc. Cada vez que o homem tenta preencher esse espaço que dentro dele não tem limites, porque é do tamanho de Deus, o seu vazio de Deus aumenta cada vez mais, gerando nele uma frustração com problemas psicossomáticos, angústia, depressão e etc. Na semana passada eu estava indo para o Recife atender
a uma de minhas programações de ministração e indo no aplicativo de Uber, o motorista, ele era chinês e começou a me contar uma experiência que ele teve, pois já faz alguns anos que ele mora aqui no Brasil. E eu tive o privilégio de, mesmo sabendo que ia trazer esse tema hoje para vocês, eu iria ouvir esse testemunho dele que se encaixa exatamente com esse tema, até porque ele me disse que percebeu que eu estava indo para a igreja, porque eu estava trajado conforme estou aqui, e me fez algumas perguntas. Inclusive, ele é cristão evangélico, se converteu a Cristo, mas não acreditava em Deus. Até que em um momento específico da vida dele, ele se encontrava em uma grande e profunda depressão. Pelas frustrações daquilo que ele recorria, que não supria o vazio que na alma dele existia, ele me contou que nunca sequer ouviu falar de Jesus. Mas quando veio para o Brasil, e ainda há bastante tempo aqui sem ouvir falar de Jesus, ele não acreditava em Deus, mas sabia que algo dentro dele falava que uma divindade existia, ou um ser superior, que gerava nele um sentimento de que ele precisava se inclinar para esse ser. Até que ele ouviu falar de Jesus. E de repente, em um certo dia, no seu quarto, ainda em depressão, ele me contou que ele foi visitado de uma forma sobrenatural pelo próprio Deus, que apareceu para ele em vestes resplandecentes, falou com ele e ele disse que sentiu uma alegria que nunca havia sentido antes. E disse ele para mim que de lá para cá a vida dele mudou radicalmente. São essas e outras experiências que existem por aí afora no mundo, e muitos ateus se convertem a Deus com seus estudos e até mesmo com encontros sobrenaturais. Então você que está do outro lado, nesse momento teológico, reflita. Existe um vazio do tamanho de Deus dentro de você. E nada mais pode suprir esse espaço, a não ser o próprio Deus, que é maior e suficientemente grande para preencher a sua alma. Você jamais terá uma vida plena e realizada se você não tiver um encontro com esse Deus que é real. Que nós possamos refletir nesse momento teológico e ficamos por aqui. Que no próximo momento teológico nós possamos nos encontrar novamente. Que Deus te abençoe e um forte abraço.